Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou, como podes dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos na liturgia a ouvir o Sermão da Montanha. Estamos no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus e depois de Jesus falar das bem-aventuranças, de fazer as 4 grandes antíteses mais as 2 conclusivas, de chegar na oração do Pai Nosso e de dar algumas normas para o discipulado, Jesus retoma os temas do Pai Nosso no capítulo 7. Então nós vamos ver aqui temas sobre a nossa relação com os outros, a nossa vida de oração e regras para o discipulado. Hoje, no primeiro desses temas, nós encontramos aquilo que é um tema importante, mordaz para a nossa relação com o outro. Não julgueis e não sereis julgados. Com o mesmo julgamento com que nós julgamos, nós seremos julgados. Com a mesma medida que nós medimos os outros, nós seremos medidos. Então, isso é um tema importante porque nós, muitas vezes, e isso é tão assim automático, que alguns mais, alguns menos, mas vivemos em uma atitude de julgar os outros. E que se nós tivéssemos, eu penso tanto isso, que se nós tivéssemos uma possibilidade de, por um dia, por algumas horas, alguns minutos, alguns segundos, nos vermos com o olhar com que os outros nos veem, talvez nós poderíamos mudar muito a nossa relação com os outros. Porque não é verdade que as pessoas veem em nós aquilo que nós pensamos transmitir. Se nós pensamos em uma norma de comunicação moderna, aquilo que nos transmite os dados da comunicação, sobretudo da neurociência, que nós só comunicamos com palavras aquilo que é 7% da comunicação. O restante são os nossos gestos, as nossas relações, o nosso modo de pensar. Quantas vezes nós, com palavras que nós pensamos que estamos dizendo aquilo que queremos, com os nossos gestos nós negamos aquilo que estamos falando. Então as pessoas captam não somente aquilo que nós falamos, mas captam o conjunto dos nossos gestos. Então, qual é o real problema? Que nós, primeiramente, somos muito misericordiosos conosco mesmos, e tantas vezes somos pouco misericordiosos com os outros. Mas de nós conhecemos a intenção. Então nós sabemos que nem tudo aquilo que nós fazemos, nem tudo aquilo que falamos deve ser interpretado de um modo, porque nós sabemos a intenção pela qual estamos falando. Na relação com os outros, graças a Deus, nós não conhecemos a intenção, nós não lemos o pensamento, nós não estamos no coração das pessoas. A coisa muda quando nós amamos muito uma pessoa e sabemos que essa pessoa nos ama, mas o fato basta de amar essa pessoa, nós nos tornamos compreensivos até diante dos grandes erros dessa pessoa. Então vocês pensam, por exemplo, que como age uma mãe diante do filho que cometeu os grandes erros da vida. Ela continua a amá-lo porque tem um pressuposto que é o amor materno que faz reler a história dessa pessoa. Nós que não somos a mãe nem o filho, nós ficamos sem entender. Então, primeiramente, a grande diferença da relação de Deus conosco,
com os nossos irmãos, que às vezes nós não conseguimos compreender, é porque Deus ama. Deus consegue entrar no coração daquela pessoa, mas sobretudo ama-o para mudar o seu modo de julgar, o seu modo de medir. E é esse grande amor de Deus que faz com que os seus julgamentos sejam um julgamento de amor, que a sua medida seja uma medida de doçura. Então, para nós que tendemos muitas vezes a sermos muito duros com o irmão, o Evangelho de hoje vai nos dizer assim: a medida com que você vai julgar é a mesma medida com que você vai ser julgado. Medida e julgamento, na primeira parte do Evangelho. Mas Jesus é um maestro sábio, e sabendo que nós temos dificuldade de compreender o que ele vai dizer, ele vai usar uma parábola, um modo muito concreto de dizer: por que observas o cisco do olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olhar? Olha bem que a comparação é muito dura, porque ele vai dizer assim: para nós que nos incomodamos com o erro do nosso irmão e pouco com o nosso erro, Jesus vai dizer assim: olha, aquilo do olho do teu irmão é só um cisco, do teu olho é uma trave. Então, para ajudar o teu irmão, para ver o que ele está tendo, para entrar na sua vida, no seu coração, primeiro você tem que remover uma trave do teu próprio olho. Primeiro remove essa trave, depois vai ajudar o teu irmão a tirar um cisco. O que quer dizer tudo isso? Quer dizer que nós, a primeira parte do Evangelho já alertava sobre isso, devemos mudar o nosso critério relacional com o nosso irmão. Devemos entender que nós não estamos aqui para julgar e para medir o outro, mas que o meu irmão não só não deve ser medido e julgado por mim, mas o Evangelho vai dizer assim: olha, o erro dele é muito menor do que o teu. Ele tem um cisco, você tem uma trave. Mas que nós, com a nossa parcimônia, com a nossa incapacidade também, muitas vezes, de misericórdia, de amor em relação ao outro, nós começamos a sobrevalorizar o defeito dos outros e subvalorizar o nosso. Então o do outro se torna muito grande, se torna uma trave e o nosso um cisco. E Jesus inverte isso. Não, o cisco está no olho do teu irmão, a trave está no teu. Então, a primeira questão é aquela de não julgar. A segunda questão, meus caros, é aquilo que uma vez também São Francisco vai dizer em uma carta ao ministro, que o Evangelho é escutado por nós, deve sobretudo ser escutado para transformar a minha vida. Muitos de nós ainda estamos escutando o Evangelho para que o meu marido seja melhor, para que a minha mulher seja melhor, para que meus filhos sejam melhores, para que os meus pais sejam melhores, para que a minha comunidade se converta, para que a minha paróquia seja melhor, para que o meu grupo seja melhor. O Evangelho deve ser escutado para que eu seja melhor. É esse. O Evangelho, e até mesmo aquilo que eu digo, o escutador mais próximo sou eu mesmo. Então, o Evangelho deve ser escutado primeiramente por mim. E a partir dessa transformação na minha vida e no meu coração, se a pessoa que está ao meu lado, a pessoa que me encontra, quer também se transformar, eu posso ajudar com o meu testemunho, posso ajudar com o meu empenho em viver o Evangelho. Então hoje o Evangelho nos convida a isso, a darmos atenção a nós mesmos, a eliminarmos as traves do nosso olho, porque essa é a possibilidade para que nós possamos testemunhar e ajudar os nossos irmãos. Um bom dia para todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.